Automóvel, do grego Αυτός. por si próprio e do latim Mobile. mobilidade, em referência a um objeto responsável pela sua própria locomoção. Acredita-se que a palavra carro se origine da palavra em latim Carros. ou Carrum. veículo com rodas. Por sua vez, esses se originaram na palavra gaulesa, Carros. que era um tipo de carruagem de guerra. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar um pouco da história do carro, dos relatos sobre a invenção do automóvel, sobre os primeiros veículos autopropulsados que tiveram na história, os primeiros projetos e os primeiros inventores. Pode haver alguma controvérsia em tudo isso que a gente pesquisou? Sim, senhor. Você é maluco? Tá viajando? Mas se você tiver algum esclarecimento para deixar pra gente, deixa aqui nos comentários. De forma honesta, não vamos ser desrespeitosos. E é isso aí, estamos aqui para aprender com vocês e passar um pouco das informações que a gente pesquisa. Então, para não deixar de cumprimentar todo mundo aí de forma tradicional, oi, bem-vindos, eu sou o Keké, em que posso ajudar? A gente falou um monte de coisa em latim, em grego, mas vamos ser mais atuais? Carro é um veículo motorizado com rodas usado para transporte. Acomoda de 1 a 8 pessoas, tem 4 pneus e principalmente transportam pessoas em vez de mercadorias. Essa foi a definição mais certa para mim, então eu botei aqui. Mas para ver a evolução do automóvel como necessidade e objeto de desejo, vamos voltar às suas origens e aos primeiros relatos de projetos de carros autopropulsados, muito diferente mesmo dos projetos atuais. Para entender o início, vamos voltar lá no século XIII, na Itália, na região da Pavia. Guido di Vigevano nasceu na Itália no final do século XIII. Esse cara era médico e inventor. Vigevano, em 1335, escreveu Texarus Regis Franci. A obra contém muitos desenhos de máquinas e veículos de guerra, incluindo carruagens blindadas e carruagens movidas pelo vento. O trabalho foi provavelmente inspirado por escritos militares do Império Romano do século V. O seu caderno de anotações militares é um exemplo de engenharia de guerra medieval, mas sem relatos que o Guido tirou esses projetos do papel. Por volta do ano de 1478, um cara chamado Leonardo da Vinci começou num negócio aí que ele não tinha muita experiência, que era inventar coisa. É mesmo, é? E adivinha só o que ele inventou? Trata-se do Projeto 9, baseado na ideia de um veículo de madeira que se movia pela interação de molas com rodas engrenadas. Esse desenho está no Codex Atlanticus, um dos cadernos de notas de Leonardo da Vinci, e sempre deixou cientistas e pesquisadores intrigados. Este mistério só foi solucionado no ano de 2004, quando pesquisadores de Florença conseguiram criar uma réplica do modelo, provando de modo surpreendente que ele poderia funcionar de verdade. Antes disso, as tentativas foram fracassadas porque houve um erro de interpretação do projeto do Menino Léo, por parte dos pesquisadores que tentaram montar essa caranga das antigas. Já no século XVII, começaram a surgir os projetos de máquinas impulsionadas a vapor. Em 1670, Ferdinand Verbiest, um padre nascido em Flandres, que hoje faz parte da Bélgica, projetou o que alguns afirmam ser o primeiro veículo automotor do mundo. Um projeto de um carro de brinquedo movido a vapor para o filho do imperador chinês Shang-Chi na dinastia Qing, apesar do seu pequeno tamanho e da falta de evidências de que foi realmente construído. Ô véi, você vai ficar falando de projeto, não quero ver projeto, eu quero ver rabisco não, eu quero ver carro. Calma, Gosto de pera carro. aí. Já estamos em 1769, quando um senhor francês idealizou um carro movido a vapor e deu um rolê com seu bichão nas ruas de Paris. Trata-se de Nicolas Joseph Cugnot, um inventor francês que construiu o que pode ter sido o primeiro veículo autopropulsionado do mundo, um veículo de transporte de carga de 3 rodas construído em madeira. Já não era mais o veículo de brinquedo do Verbiest. Cugnot fez experiências com modelos de máquinas a vapor em 1765, destinadas ao transporte de canhões para o exército francês, sem muito sucesso. Esse mano aí, o Cugnot, parece ter sido o primeiro cara a converter um movimento de pistão em um movimento rotativo. Sua máquina estava aí dando uns rolês em Paris em 1769, e no ano seguinte, ele construiu uma versão melhorada. Seria esse o início do tuning? Esse veículo tinha capacidade para carregar até 4 toneladas e ele chegava a incríveis 4 km por hora. Em 1771, o seu veículo bateu contra uma parede de tijolos, ficando conhecido como o primeiro acidente de automóvel do mundo. Ah não, Cugnot, já 4 km por hora? Alguém andando? O te ultrapassa, velho. E você conseguiu bater o seu tratorão aí a 4 km por hora, Cugnot? Não, vamos pra frente, vai.
A invenção foi meio que deixada de lado lá na França. Já no Reino Unido, Richard Trevithick montou um vagão a vapor em 1801. Esse tipo de veículo sofreu ao longo das próximas décadas inovações como freio de mão, caixa de câmbio, acelerador e direção. Algumas dessas modificações atingiram o sucesso comercial, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das tecnologias que viriam a seguir. Ao longo das décadas de 1860 e 1870, na Europa, alguns engenheiros já faziam algumas experiências que contribuíram muito para a gente chegar ao formato do automóvel atual. Uma das mais significativas foi a invenção de um pequeno carro impulsionado por um motor de 4 tempos, ainda alimentado por vapor, construído por Siegfried Marcus, em Viena, na Áustria. Os motores a vapor geralmente queimavam o combustível fora dos cilindros. Além de se dar um trabalhão, a eficiência era muito pequena. Logo eles começaram a dar lugar aos motores de combustão interna. Geralmente esses motores usavam como combustível uma mistura de ar, álcool combustível, gasolina ou gás e forneciam mais potência. O motor com ciclo de 4 tempos surpreendeu o mundo pela primeira vez em 1876, num projeto construído pelo conde Nicolaus Otto. Ninguém viaja nessas carangas velho aí, mano? Calma, velho, calma. 1886 é considerado o ano de nascimento do carro moderno, quando o inventor alemão patenteou o seu Benz Patent Motorwagen. Soou familiar? Pois Benz. Karl Benz foi inventor e engenheiro de automóveis. É o inventor, juntamente com Gottlieb Daimler, do automóvel movido a gasolina, como conhecido atualmente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse Daimler aí, o parceiro do Carlin, foi o cara que tempos depois desenvolveu o motor de 2 tempos, usado geralmente em motocicletas. O carro era basicamente formado por 3 pneus, cujo tamanho era de um pneu de bicicleta, um motor na traseira, uma tábua de madeira que era um chassi, cuja madeira era muito forte para sustentar o peso de uma pessoa, um banco e um volante, que era uma manivela. O carro só chegava a 8 km por hora, mas já é o dobro do carro do Cunhô, né? O carro original não existe mais porque bateu em um poste. Esses europeus aí com esses carros a 4, 8 km por hora. Imagina eles hoje com esses super carros aí que eles produzem. Nossa, tragédia. Só que pode ficar tranquilo que réplicas idênticas estão em exposição ainda em um museu na Alemanha. Embora a mulher do Carlin, Berta Benz, tenha financiado a maior parte do projeto e pudesse obter os direitos de patente de acordo com a legislação atual, lá na época, como mulher casada, ela não tinha direito a requerer patente. Mas espera aí que a gente tem que falar mais um pouquinho da Berta, cara. Sem a Bertinha, a gente não teria chegado ao desenvolvimento do carro que a gente chegou hoje. Bom. Ela decidiu fazer a publicidade do carro de maneira única. Catou o carro supostamente sem o conhecimento do Carlin e embarcou na primeira viagem de longa distância de automóvel, a fim de demonstrar sua viabilidade. A Bertinha meteu os moleque na caranga e falou: "Vou pra casa da mamãe." Saíram de Mannheim e foram para Pforzheim, de boas, na caranga do maridão. Além de ser motorista, Berta também foi a mecânica, limpando o carburador com o alfinete de seu chapéu e usando uma jarreteira, aquele elástico de prender a meia, 3/4 para não cair, safadinho, para isolar um fio. Ela reabasteceu o carro com benzeno em uma farmácia e quando os freios estavam gastos, pediu a um sapateiro local para costurar couro no bloco de freios e assim inventou a lona de freio durante a viagem. E os louros foram só pro Carlin. A Bertinha voltou para casa 3 dias depois e a viagem total foi de 194 km. Já tem viagem, já tem mecânica, mas ainda é para poucos essa bagaça aí. Enquanto modelos eram desenvolvidos na Europa, lá nos Estados Unidos, um tal de Henry estava desenvolvendo um automóvel adequado para o trabalho na fazenda da sua família. Esse é Henry Ford, inventor dos Estados Unidos, que idealizou o seu primeiro automóvel, o modelo quadriciclo, em 1896. Mas eu acho que o primeiro carro a ser comercializado e que chegou às massas mesmo, à população, foi o modelo T da Ford. Em 1º de outubro de 1908, a Ford lançou no mercado dos Estados Unidos um veículo que qualquer um era capaz de dirigi-lo ou consertá-lo, sem precisar de motorista ou mecânico. Era um carro robusto, confiável e, acima de tudo, barato. Mas aqui no Brasil, os primeiros carros ainda estavam chegando e importados da Europa. Mas essa é uma outra história que continua num próximo vídeo da nossa série Carangas, você não pode perder. Falando nisso, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, cara, ajuda o canal a crescer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, isso ajuda muito o YouTube a divulgar os nossos vídeos.
Comenta aqui se você quer ver a história de algum modelo ou a história de alguma fábrica. Nós já vamos contar a história do carro no Brasil e algumas fábricas aí que idealizaram o sonho de muita gente aqui nessa terra tupiniquim de ter um carango, tá bom? Oi, é o seguinte, faz a presa, segue a gente no Instagram. Já estamos chegando a 1 milhão de seguidores. Que mentira, que lorota boa, que mentira, que lorota boa, que mentira, que lorota boa, que mentira, que lorota. Ajude a gente a alcançar esse número ainda esse ano. Eu achei muito da hora contar essa história. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a história do automóvel. Em uma próxima, em que posso ajudar? Tchau!